Paz do Senhor Jesus a todos. Primeira carta de Paulo à igreja que está em Coríntios 13, capítulo 13, que diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. O que é língua dos anjos? Hoje cria-se uma polêmica dentro da igreja, dizendo, os irmãos falam a língua dos anjos. Será que a igreja, quando recebe a renovação do Espírito Santo, aquela alegria de Deus, está falando língua dos anjos? Ou está recebendo uma renovação de Deus? Vamos lá. Primeiro ponto, Gênesis capítulo 18, quando os três anjos aparecem para Abraão, eles não falam em línguas, eles falam português claro como o nosso. Gênesis capítulo 19, quando os anjos aparecem para Ló, eles falam português normal e ainda falam, escapa-te por tua vida porque o Senhor vai destruir a cidade. Eles não estavam falando em línguas naquele momento. Quando o anjo aparece para Zacarias, aqui em Lucas capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Lucas capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, que diz assim, ó. Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e porás o nome de João. Aqui quem está falando é o anjo, está falando normalmente. O anjo, no 14, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Versículo 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Aqui está se referindo, falando com Zacarias, que a sua esposa Isabel ia ficar grávida, que ia nascer João, que depois passou a ser João Batista. O anjo está falando normalmente, é que o anjo não está falando com Zacarias em línguas, nem está falando hebraico, nem grego, nem nada. O anjo está falando português normal. Mas por que Paulo aqui ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos? Paulo ele usou aqui muitas hipérboles nesse texto de Coríntios capítulo 13. Primeira hipérbole que Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Porque qual é a língua dos anjos? Os anjos lá no céu, nós não sabemos qual é a língua dos anjos lá no céu, nós não sabemos, pelo menos eu nunca fui lá no céu para ouvir os anjos falando lá. Aqui na terra a gente sabe que eles falam normal, mas qual é a língua dos anjos? É essa renovação que a igreja fala na igreja? O renovo da igreja não tem nada a ver com a língua dos anjos. A igreja está ali falando em línguas no culto, não tem nada a ver, ali não é língua dos anjos, porque a língua dos anjos na Bíblia é um idioma normal. E qual é o idioma deles no céu lá? Aí só no grande dia que a gente for transladado, que chegar lá na glória, que a gente vai saber como é que o anjo fala lá no céu. Então Paulo usa uma hipérbole, ainda que eu falasse a língua dos anjos, isso aqui é uma hipérbole, ele usando exagero, ainda que eu falasse a língua dos anjos, de nada adiantaria. Aí os senhores falam, pastor, como é que eu sei que isso aqui é uma hipérbole? Porque Paulo usou várias hipérboles aqui, vamos ver? Ó, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios. Outra hipérbole, pode dizer que eu conhecesse todos. Uma hipérbole é exagero. O que é exagero? É você aumentar, é você falar coisa além do normal, que nem Jesus disse, ó. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Irmão, para pensar. Como é que um camelo vai passar em um fundo de uma agulha? Tem como? Então, hipérbole é usar exagero. E Paulo usou aqui alguns exageros que se chama hipérbole. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, porque ninguém sabe qual é o idioma que os anjos falam no céu. Ainda que eu tivesse todos os mistérios, não tinha como Paulo ter todo o conhecimento dos mistérios, não tem. Outro exagero que Paulo ele usa aqui ainda em Coríntios 13, outro exagero que Paulo usa aqui em Coríntios 13, é quando ele vai falar aqui concernente a fé. Ainda que eu tivesse toda a fé, ó, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse caridade. Irmão, você já viu alguém hoje orar para um monte sair de um lugar para o outro? Isso é um exagero. Isso aí é uma hipérbole. Não estou dizendo que você não tem fé. Cada um tem sua fé. Mas eu vou dizer a você, você vê uma pessoa orar para um monte sair de um lugar para o outro, tem que ter fé. Então isso se enquadra em uma hipérbole, quando você exagera algo. Estou morrendo de fome, o carro passou a 1000 km por hora, isso aí é uma hipérbole. Tudo que você exagera
é hipérbole. Paulo usou aqui alguns exageros, que é hipérbole. Isso aqui é uma exégese do texto. Outra coisa, o versículo 3, capítulo 13, versículo 3 diz assim: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para os sustentos do pobre, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Paulo fala assim: ainda que eu entregasse toda a minha fortuna, ou eu tenho hipérbole, isso aqui é um exagero. Eu vou fazer uma comparação. Se você fosse hoje milionário ou rico, você daria todo o seu dinheiro e ficaria sem nada para os pobres? Você distribuía tudo, casa, todo o seu dinheiro e ficava para os pobres? Então Paulo usa hipérboles aqui nesse texto para dizer que o amor supera tudo. Não adianta pregar bonito, cantar bonito, fazer tudo bonito, mas se não tiver amor, Paulo está dizendo, de nada adiantaria. Então, tome cuidado com as hipérboles que Paulo usou aqui, porque os anjos na Bíblia não falou línguas. Então a línguas que os irmãos falam no culto é dos anjos? Não, senhores. Ali é uma renovação que você está sentindo. E qual é a língua dos anjos? A Bíblia não fala qual é a língua dos anjos e nem fala que anjos falam em línguas. Ok? Que Deus te abençoe.